Olá pessoal, eu vou iniciar agora a nossa aula de História do primeiro ano sobre a Mesopotâmia. Nós já vimos isso em aulas anteriores quando eu estava falando da transição entre o nomadismo para o sedentarismo. Agora vamos focar um pouco sobre a Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que quer dizer entre rios. Por que entre rios? Porque as primeiras comunidades sedentárias que surgiram, eles surgiram nessa região aqui, olha. Iraque, Irã, parte da Turquia, da Arábia aqui, entre os rios Tigres e Eufrates. Então, por isso, essa região recebeu o nome de Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios. Então, as primeiras comunidades sedentárias surgiram entre 12.000 e 6.000 anos antes de Cristo, com o desenvolvimento de quê? Da agricultura. Nós vimos em aulas anteriores que o homem, anteriormente, ele era nômade, precisava estar se deslocando de região em região à procura de comida, de água e de caça. Mas com a descoberta da agricultura, ele pôde se estabelecer em um lugar. E a agricultura foi descoberta nessa região da Mesopotâmia. Então, entre os rios Tigres e Eufrates, é uma região também que ficou conhecida como Crescente Fértil, que nós vimos na aula anterior. Por que Crescente Fértil? Porque essa região observada de cima tem um formato de lua na fase crescente e fértil devido à fertilidade do Egito e da região dos rios Tigres e Eufrates. Então, o desenvolvimento da agricultura proporcionou o quê? Proporcionou que o homem pudesse se estabilizar em um lugar e pudesse viver. Então, com o passar do tempo, pequenos povoados, pequenas aglomerações foram crescendo e foram se transformando em quê? Em cidades. Depois essas cidades se transformaram em impérios. Então, mas tudo isso se deu com o quê? Com a descoberta da agricultura. Por quê? Quando se descobriu a agricultura, o homem passou a ter um excedente de produção. O homem não precisava mais estar se deslocando por grandes áreas à procura de alimento. Então, com a descoberta da agricultura e da domesticação de diversos animais, ele pôde se estabilizar em um lugar, pôde viver ali, pôde plantar e dessa forma ele tinha um excedente de alimentos. Então, dessa forma, começou a surgir aquelas pequenas vilas que depois se tornaram cidades e posteriormente impérios, graças ao que é a chamada Revolução Urbana. Essa revolução urbana, né, proporcionou o quê? Uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Porque antes disso, no tempo que eles eram nômades, a vida era um pouco mais difícil. Dessa forma aqui, eles poderiam viver em uma região, poderia praticar a agricultura e o pastoreio. E dessa forma, ter um excedente de produção melhor e viver de forma mais confortável e assim poder acumular alimento para se alimentar nas épocas de estiagem. Então, essa revolução urbana que aconteceu lá na Mesopotâmia, né, entre os rios Tigres e Eufrates, foi uma revolução que mudou a história da humanidade. E aos poucos eles foram desenvolvendo o quê? Diversas técnicas de agricultura, irrigação, construção de canais, drenagem de água em lugares que era muito alagado, o desenvolvimento da escrita também, que foi nessa região onde se descobriu a escrita. E dessa forma o homem passou a ter uma vida urbana. Uma vida urbana e dessa forma ele pôde viver mais confortável, pôde viver melhor. Então a Mesopotâmia pode ser considerado o quê? O berço da civilização. Porque nesse lugar ele começou o quê? Começou a viver de forma sedentária. Então, com o passar do tempo, vivendo dessa forma, no início era tudo compartilhado. Não tinha essa questão de propriedade privada. Era tudo compartilhado entre eles. Mas com o passar do tempo, com o crescimento da população, com o crescimento das cidades, isso parou de existir. As terras foram sendo acumuladas nas mãos de pessoas mais poderosas, nas mãos de pessoas que tinham mais poder. Então, dessa forma começava o que aí? Uma desigualdade. Começava uma desigualdade social. Por quê? Algumas pessoas passaram a acumular muito e outras começaram a viver e depender dessas outras pessoas. Ok?